vai obter, a gente vai fazer a colheita daquela prova, infringe algum preceito constitucional ou algum preceito legal. Como a gente já sabe, é resguardado na Constituição, no artigo 556, que são inadmissíveis as provas ilícitas, certo? Bem como no artigo 157 do Código de Processo Penal, que fala que essas provas ilícitas colhidas devem ser desentranhadas do processo, atuadas em apartado, para objetivar se essa prova vai ser colhida para outro processo ou eventual. Em questão das correntes doutrinárias, eu queria trazer para vocês que existem, a princípio, das mais comentadas, quatro correntes doutrinárias. Uma aqui admite a prova ilícita, certo? É uma questão do professor Fernando Cardoso, que ele fala assim: se o fim princípio da questão de cada caso concreto em relação à prova é buscar uma verdade para cada caso, mesmo se a prova trazendo a verdade real seja obtida de forma ilícita, mas atinge a sua finalidade, ela seria admitida. Não teria nenhum porquê, nenhum porém de não admitir essa prova. Tá? Aí vem uma outra corrente, que é a questão que não se admite a prova ilícita, certo? Que é a questão de Ada Pellegrini. Ele fala que prontamente, quando se verificar que a prova é ilícita, ela deve ser prontamente rejeitada. Porque o que atinge? Atinge a chamada atipicidade constitucional, ou seja, a desconformidade com a norma que é a Carta Magna, que é a Constituição, já se torna ineficaz aquela prova obtida de meio ilícito. Ainda, pelo que eu pude pesquisar, o entendimento do ministro Celso de Mello, um dos seus julgados, que ele fala que a prova ilícita é uma prova idônea, uma prova, ou seja, uma prova imprestável para aquele caso concreto. Ou seja, ela não possui nenhuma eficácia jurídica material naquele processo, certo? Não querendo falar se for desempenhar um processo uma futura análise para outras, desencadear outras operações ou outras situações, certo? Existe uma outra corrente que é a questão da proporcionalidade, certo? O que vem nessa questão dessa corrente doutrinária? Analisa-se em casos excepcionais, em casos em que tenha alguma circunstância ou que seja bem mais grave, onde que entende-se essa corrente que toda liberdade pública não é absurda, certo? Aí faz uma ponderação. Se o direito que for tutelado for mais relevante do direito à intimidade ou do direito à impessoalidade, aplica-se essa ponderação do direito de proporcionalidade, certo? E ainda uma outra corrente que fala, talvez não muito utilizada, mas é uma questão doutrinária, que fala que quando a prova ilícita ela é colhida, ela demonstrou o real fato que aconteceu em determinado caso concreto, tá? Mas como ela é ilícita, ela não vai poder ser usada. Mas se nessa prova atestou que o réu é inocente e ele não tem mais nenhum meio de prova para provar que aquele fato ele não é o autor, que a materialidade vai estar comprovada, mas que a autoria dele não chega a uma prova para compensar isso daí. Aí no caso, essa corrente reza que se for em favor do réu, a prova ilícita poderia ser usada. Tá? Agora entrando na ponderação da proposta legislativa do Ministério Público Federal, é interessante a gente falar que em março desse ano, o Ministério Público Federal propôs, junto até com o Poder Executivo, um pacote de anticorrupção com medidas que o governo atesta que está em cima daquelas questões de clamor, de maior clamor social que está acontecendo em questão, na questão penal. Ou seja, o Ministério Público traçou um novo parâmetro nessa proposta legislativa que eu busquei conhecimento para definir o que é a prova ilícita. Uma nova definição, um novo parâmetro para a gente conseguir medir o que seria a nova característica da prova ilícita, que seria de quantos benefícios decorrentes do aproveitamento forem maiores do que o potencial efeito preventivo. Tá? No caso, fazeria isso uma ponderação entre direitos e bens jurídicos constitucionais e o próprio princípio constitucional, junto com o princípio constitucional da proporcionalidade. Ou seja, no combate a casos concretos deixariam de ser anulados apenas por violações formais e entraria-se mais afim, onde fazeria essa ponderação em que determinada certa, quando a gente omite a prova ilícita, em que determinada fim, essa medida irregular prejudica ou não o réu, certo? Isso é o pedido do subprocurador-geral da República, Nicolau Gino Neto. Se não indica nenhum prejuízo à parte, poderia facilmente essa prova ser utilizada. Né? O que eu trouxe aqui também é de como seria o projeto, se ele manteria-se, no caso, é a aplicação do Código de Processo Penal, certo? Aí, o artigo 1º mantém-se, certo? O artigo 3º, que é
nossa lei. No caso seria o quinto, mas ele seria interessante, seria o acréscimo do parágrafo 3º, que faria as ressalvas nos casos de tortura, de violência física, de ameaça ou de violação da residência e execução de comunicações sem mandado por ordem judicial, bem como outros de igual gravidade, podendo o juiz ou o tribunal determinar parâmetros para a definição da prova lista e sua valoração, com base no princípio constitucional da proporcionalidade, de acordo com os novos parâmetros dos benefícios decorrentes do aproveitamento da prova lista, porém maiores do que o potencial efeito preventivo, certo? Porque a prova sempre, qual que é a finalidade? É o convencimento do juiz, a prova direcionada para o juiz, certo? Na justificativa global que o Ministério Público apresentou, está justificando o porquê dessa busca de alteração do Código de Processo Penal, entrando dentro da sentido já admitido pela lista, ele traça como os novos parâmetros que a própria providência é utilizar em outras áreas do direito, especificamente nos direitos do direito administrativo. Em casos excepcionais, até no direito de família, como se for em caso de uma codificação de guarda, que é no caso da proporcionalidade, no caso do princípio da proporcionalidade, onde o bem tutelado, que seja o bem-estar da criança, seja maior do que o direito à intimidade, ou da mãe, ou do genitor, ou da genitora, no caso concreto. E também cita o uso de admitir a prova em determinados casos em outros países, ilustrando, consequentemente, essa questão nos Estados Unidos. Há de ressaltar que grande parte da questão das garantias de nulidade no processo penal é em base da doutrina norte-americana. Aí diz, nos Estados Unidos, que a gente costuma falar de princípio de proporcionalidade, eles falam que é o balancing test, que é fazer o teste do balanceamento de qual é eventual essa proporcionalidade ou qual é a cada caso, certo? O que a Pellegrini fala que a prova ilícita prontamente deve ser rejeitada, é o que é o contrário dos Estados Unidos, certo? Ela deve ser compensada, fazer os princípios de ponderação para saber da sua utilização, para depois ter uma definição se vai ser utilizado ou se não vai ser utilizado, certo? O primeiro aspecto, quando eu fui analisar essa proposta do Ministério Público Federal em ter essa questão em admitir a prova ilícita, eles citaram alguns casos de operações que foram, em certo modo, totalmente anuladas em questão de ter estudos legais de provas ilícitas, que foram a Sete Agrá, a Castelo de Areia e a Operação Sotal, que foi a Operação Pôr do Sol, que na verdade investigava a corrupção. E dentro do principal, quando se fala, a gente tinha estudos legais, desde que, se não me engano, a Castelo de Areia era a partir de uma simples denúncia, desde a Operação Sandal, que teve tanto o empresário, dono do Grupo Sandal, quanto o filho tiveram ambos de interceptações telefônicas durante 2 anos, que levaram a uma eventual condenação e depois, consequentemente, comprovou-se que era prova ilícita e acabou tudo ruindo isso daí. A citação da prova ilícita pela proposta do Ministério Público Federal, quando foi divulgada até pelo site do consultor jurídico, que é onde se tem o acesso ao anteprojeto e as maiores informações, prontamente já foi rejeitado por a maioria dos órgãos, e talvez até juristas, advogados e tudo mais. A própria OAB, falando que é notório, se a gente vê no texto da Constituição, no artigo 35 e 56, fala, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. E no caso, o Ministério Público Federal queria o quê? Uma cláusula aberta, que é isso que o presidente da OAB fala. E se aprovada essa proposta vai ser mandada, ou se não for ainda pro legislativo, eles entrariam com uma ação direta de inconstitucionalidade para dar total ineficácia, total trânsito julgado dessa lei. Certo? E há outras opiniões ainda de advogados criminalistas que nessa questão de advogados, eles falam que seriam criados, então, 2 pesos e 2 medidas, onde o Estado teria, não talvez um limite formal ou um limite legal, para saber o que seria ponderar essa proporcionalidade. Até que medida a cada juiz de plantão teria essa proporção para divulgar, porque até em questão de analisar qualquer princípio que seja subjetivo de cada um, pode haver controvérsias entre o mesmo tribunal ou entre o mesmo juiz. E uma opinião que eu também achei bastante interessante é do, então, ex-membro do Ministério Público, e hoje ele tem autores, eu já atuou até como advogado, que é o Lino Streck. Tem, inclusive, bastante interessante que fala de interpretação constitucional, se eu não me engano. Ele fala que a proposta do Ministério Público Federal é acreditar que o problema da corrupção em si, que é evidente, que a proposta do Ministério Público
não é direcionada para se analisar a prova e admitir para velhice para daqui 10, 20, 30, 40 anos. Agora que essa questão da Operação Lava Jato em si, que eu vou falar dessa questão do processo penal de emergência, ele é criado exatamente para inibir casos de operações que antigamente, ou até recentes, foram canceladas por escutas legais. Porque a gente podia até analisar em outros trabalhos, na Operação Lava Jato, há suspeitos que tenham escutas ilegais dentro do presídio, certo? E onde pode sim acarretar uma nulidade processual ou qualquer eventuais. E ele cita ainda que é notório que o nosso ordenamento não é a deficiência na lei, não é o direito que é ocupado pela corrupção, ocupado pelo crime. O Ministério Público Federal, na verdade, quer mudar as regras do jogo para trazer regras mais fáceis para poder estar facilitando essa preventiva crime. O processo, a condenação e a punição desses criminosos. Tá? Que é hoje eu consigo chegar no processo penal de emergência. O que é o processo penal de emergência? Quando cria-se medidas flexibilizadoras, medidas excepcionais, certo? De quando acontece determinados até de um clamor social até maior por causa da mídia. Porque a gente pode até se analisar que talvez aconteceria no processo penal de emergência, a lei de Montes, a própria lei Maria da Penha. Ou seja, criando essa medida flexibilizadora, passa a parar de desnortear todo o ordenamento a partir dos princípios jurídicos, dos princípios constitucionais da nossa Carta Magna, e vai para uma outra esfera, ou seja, facilitar, ou seja, anula em partes ou viola garantias constitucionais para atingir um outro fim. Tá? E desse modo eu poderia estar concluindo com vocês que é essa questão de anulação em partes de garantias constitucionais, porque, como já foi dito, é fato que fere, a proposta fere a tipicidade constitucional, até porque a cláusula é pétrea, que gera muita discussão. Admitir as provas ilícitas não é tema de hoje, de ontem, é tema de anos decorrentes, mas o que eu achei interessante aqui, em admitir as provas ilícitas, teve um novo capítulo esse ano, que é essa questão do Ministério Público Federal fazer essa proposta. Ou seja, eu acredito que, se aprovado, ele criaria, abertura talvez com o Estado policialismo, hoje não teria o quê? Medidas para impor limites ao Estado, porque se hoje já há quebras de escutas legais, já há bastante gama, principalmente operações mais grandes, começam com provas ilícitas. E se fosse admitida uma ponderação e admitida a prova ilícita, quem seria vir depois? Quem seria admitido? Certo? Essas são as minhas reflexões do processo penal processo penal de emergência, a própria Constituição do Código de Processo Penal, além dos artigos dos quais eu tive acesso no complemento de lei. Isso é a minha apresentação. Muito obrigado. Meu caro Renan, brilhante apresentação, fala muito bem, pesquisou o assunto a fundo, citou doutrina, citou jurisprudência, citou uma visão do âmbito civil. Não sei se você sabe que eu atuo na área de família, gostei. Então eu não sei se você pesquisou meu perfil, mas você falou muita coisa do que eu gosto. Então, por exemplo, você citou o Lenny Streck, que é um doutrinador que tem todas as obras dele, eu leio muito. O seu trabalho ficou sensacional. Eu só sugeriria, você respondeu as minhas perguntas já durante a apresentação, eu ia te perguntar a respeito da admissibilidade da prova em favor do réu, a prova em favor do réu, você já falou. Eu ia te perguntar a respeito da visão do STF, você citou o ministro Celso de Mello, né? E eu só sugeriria que você, talvez você já tenha até colocado no seu trabalho, mas no resumo você não trouxe, para você desenvolver nele a teoria do fruto das árvores envenenadas, do doutrina norte-americano. Acrescentaria muito o seu trabalho de doutrina, muito interessante e enriqueceria muito o seu trabalho. Sim, a princípio não achei interessante a apresentação, porque talvez eu teria um modo maior de apresentação, entendeu? Eu teria tanto falar do desencaminhamento da prova ilícita, do processo, até falando dessa contaminação. Mas, muito bom, parabéns, excelente trabalho, show de bola. Também gostei bastante, Renan. Nós temos a oportunidade de nos surpreendermos bastante com alguns apresentadores, né? Alguns alunos que estão aqui na frente. Gostei muito da sua desenvoltura, demonstrando aí que tem domínio, né, sobre o tema. Se tudo é para nos fazer as perguntas.
Só telefone. Mas foi, vou fazer. Fica à vontade. Mas é o seguinte, ó, eu anotei, eu fiz alguns apontamentos aqui que eu gostaria de ver a sua opinião. Porque quando você falou a respeito de admissibilidade de provas ilícitas em determinadas situações, com base no princípio da proporcionalidade, na minha opinião, isso leva a um subjetivismo muito grande. Quando nós falamos em processo penal, o subjetivismo leva à lesão das garantias constitucionais. Exatamente. Então, eu gostaria que você desse um enfoque nesse ponto, né? Como seria analisada essa questão da proporcionalidade? Porque às vezes o que é proporcional para mim não é para o Kleber. Na verdade, a proposta traz uma ponderação, né, da gente fazer uma análise totalmente jurídica. E talvez assim, isso para a pessoa, para estar atingindo um outro fim. Ou seja, que é aquilo que na cabeça dele deixa de se guiar por um princípio que é constitucional, certo? Não nessa questão de inadmitir a própria a liberdade da pessoa, da própria dignidade, não ter a sua própria intimidade violada em razão do princípio, seja proporcional, para atingir essa condenação do Estado. Para mim, do processo penal, pelo menos nessa área da questão da província, eu acho que não deve haver essa proporcionalidade. Eu acho que o nosso ordenamento jurídico não é deficiência da lei, o Estado, não estou falando fora do princípio, eu vou voltar. Somos Estado democrático de direito. Certo? O melhor jeito de respeitar a democracia é respeitar a Constituição. E isso que eu vejo que ao meu ver, na minha opinião, em certo feito isso. Nessa questão, porque existe o princípio da proporcionalidade constitucional, a gente estuda tantos e vários princípios. Mas a idade de ser ponderado, eu acho que é interessante fazer essa ponderação do princípio em questão da própria questão envolve um processo civil, essa questão que envolve direitos tutelados que sejam mais importantes. Uma causa de uma notificação de guarda, uma criança que sofre maus tratos por parte da genitora, por exemplo. O genitor entra com a ação de notificação de guarda, não tem meios de provar, aparece ou uma antecipação eletrônica, ou uma filmagem, algo que tire essa garantia constitucional. Meu direito, isso tem liberdade violado, mas o que importa é que talvez seja mais relevante. Isso é porque o direito da proporcionalidade. Pelo que eu pude pesquisar a questão do processo penal, eu não consegui achar um caso concreto que talvez tinha sido utilizado para estar na Constituição do Brasil. Sobre a proporcionalidade, o Kleber está dando uma sugestão muito interessante, porque você dá um viés emocional no seu trabalho também, dando enfoque nesse princípio da proporcionalidade, ao abordar doutrinadores como Dworkin, Alexis, Robert Alexis, não são autores que tratam da proporcionalidade. Isso iria enriquecer bastante, porque eu acredito que o seu trabalho vai levar muitos questionamentos nessa seara. Porque ao você propor consideração das provas ilícitas e deixar como parâmetro o princípio da proporcionalidade, considerando o nosso país, a realidade brasileira vai se tornar regra. Então, se vai se deixar aquela preocupação com as provas ilícitas e vai se buscar atalhos. Hoje não admite seja de errado. Aí você já porque assim, não é meio justo essa proporção, porque é a ideia do projeto, certo? É a ideia de que você pegar a justificativa do que é a iniciativa, o que veio, para que é. Até outra sugestão mais de ordem relacionada aqui ao seu resumo. Você falou que o Ministério Federal apresentou um pacote dessas medidas. Na sua conclusão, você fala do anteprojeto. Eu reputo interessante você mencionar o número do anteprojeto no seu trabalho, só para guiar o leitor, para ele se situar. Qual o nome desse anteprojeto? Você falou que isso foi na verdade, saiu a base conseguir ter acesso através do Poder Executivo, que apresenta que é o pacote de anticorrupção, é o nome do pacote, dentro desse espaço. Tem vindo vários embarques que falam do pessoal, se eles é isso. Então, conseguir ter acesso, só fala no projeto, acaba. Começou de citar o número já é uma referência importante, tá bem? Outra questão, com enfoque ainda nesse
nós falamos em emergência, vem à mente, por exemplo, né, para a gente ficar bem, para entender o que é essa emergência. É eu chegar no hospital ali, né, fui baleado, preciso ali ser socorrida de imediato. Quando a gente vê esse processo penal de emergência e as operações que tiveram provas ilícitas e caíram por terra em virtude dessa ilicitude, me preocupa nós adotarmos esse processo penal de emergência para legalizar, às vezes, uma interceptação que você citou de 2 anos. Eu, assim, na minha opinião, como defensora, eu reputo isso um absurdo. Tem que cair por terra realmente, porque uma interceptação ilegal, ela tem como ser legal antes. É só a autoridade policial seguir, né, obter a autorização judicial. Acontece que é muito mais cômodo prorrogar sem a autorização judicial. Às vezes consegue a autorização judicial e se prorroga indefinidamente. E hoje isso é um perigo muito grande, nós falamos tudo pelo celular. Então, às vezes está sendo investigado um crime e vão ser descobertos os outros por isso. Eu sou totalmente favorável à sua teoria. Até porque, agora eu acho que foi a 7H, que os votos, tendo acesso ao acordo, lá para colher informação, acho que é da 6ª turma do STJ, eles falam que a Polícia Federal, ao começar a operação, agiu como se fosse uma policial secreta. Ou seja, só buscava informações de forma ilícita, de qualquer modo para tentar condenar. Eu vejo que eu tento falar no meu trabalho no processo penal de emergência, essa medida de querer adotar, de querer trazer no nosso ordenamento mais providência condicional, essa ideia de admitibilidade ilícita, essa questão que veio, talvez, o que é a maior problemática no ordenamento na área penal? Ela vai acontecer uma lava-jato, a questão da corrupção, que é buscando inibir casos como aqueles apresentados pelo próprio Ministério Público Federal. É exatamente a proposta deles, de inibir casos daqueles. Tá certo, gostei bastante, acho que foi o melhor, ou se não o melhor aí que eu já vi até agora nas mãos. Só para você situar, a Thais é defensora pública da União, né? Então ela defende réus. Parabéns pelo teu trabalho, muito bem apresentado, a pesquisa foi muito bem feita. Eu também, na hora que eu olhei dentro do projeto, fiquei olhando qual é o nível do projeto. Realmente acho que isso ia acrescentar um leitor a se situar dentro do teu trabalho, né? Vamos eventual pesquisa. Eu vi que você, assim, só para acrescentar, eu vi que você falou sobre interceptação telefônica. Eu advogo na área penal também, trabalhei com juiz criminal toda a minha graduação, fazia estágio no gabinete dele. E o que a gente vê dentro do gabinete, vê na vida da advocacia? Você tem um réu que você está defendendo, a hora que você chega na delegacia, simplesmente a autoridade policial já prendeu ele, já pegou o celular dele, já pegou a senha desse celular, já pegou todas as conversas que ele fez de mensagem no WhatsApp e já está degravando tudo para juntar no. Essa conduta da autoridade policial é uma prova disso. Tudo que não vem de delegação de uma autoridade policial, talvez se for pego em flagrante, você vai ter de tráfico de entorpecentes, eventual prisão em flagrante, se vê celular, se vê dinheiro, acho que eventualmente seriam provas do crime. Se você pegar, manusear para aquele fim, de achar provas daquele crime, talvez, no meu entendimento, talvez eu acredito que não seja isso. Seria uma prova do crime que você já foi pego em flagrante. Certo? Agora, se fosse alguma eventual de pedir, eu sei que eu acho possível acontecer isso, dando um exemplo hipotético, qualquer crime, pede-se acesso ao celular do fulano de tal, aquele acesso após já ter ocorrido a ocorrência do crime. Aí eu acredito que seria um jeito dessa prova, talvez não seja até ilegítimo no caso, ele pegaria a discussão até processual. Certo. Nada mais. Parabéns. Certo? Foi seguro a apresentação. A pesquisa foi bem feita, o nível de experiência, o constitucional.
reunião que chamou muita atenção, né? Tem bastante trabalho com conclusão do curso, né? Então eu acho que é importante inovar, né? Então só essa sugestão, eu acho que a jurisprudência vai ser